a gente fala sobre o que parece ser uma crise, ou uma série de desafios enfrentados pela aliança Estados Unidos-Europa. Uma aliança responsável pela vitória em 2 guerras mundiais e pela dissolução do bloco comunista na Europa Oriental. Agora, há desafios, talvez sem precedentes, na forma como essa aliança deve seguir adiante, em particular no que diz respeito ao investimento de defesa e à guerra da Ucrânia. O que quero dizer com isso? Bom, amanhã haverá uma reunião entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia em Riad, na Arábia Saudita, para discutir, ou começar a discutir, paz na Ucrânia. A Ucrânia não está lá, mas também não estão negociadores da União Europeia. 2 partes que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse deveriam estar presentes em qualquer conversa. Enquanto isso, há uma chamada reunião de emergência na Europa. Vários líderes das principais potências europeias, incluindo Inglaterra, França e Alemanha, discutem o que fazer quanto à Ucrânia. Uma reunião de emergência que tem esse nome de forma relativamente adequada. Afinal de contas, foi convocada de última hora e após o que muitos percebem ser um desafio quanto à forma como a Europa financiará sua defesa seguindo adiante. Esses 2 eventos, então uma reunião entre representantes dos Estados Unidos e da Rússia na Arábia Saudita para discutir paz na Ucrânia sem a Europa e uma reunião de emergência de líderes europeus sobre precisamente o assunto da Ucrânia, não pode ser entendida sem discutir o que houve na sexta-feira à noite, quando J.D. Vance falou na Conferência de Segurança de Munique. E esse é talvez o ponto central de como devem se desempenhar, como devem se desenrolar as negociações quanto à Ucrânia daqui em diante. A gente tem um trecho do discurso, vamos passar pelo que ele disse. Temos então J.D. Vance, eu traduzo com vocês, vamos lá. Para muitos de nós, do outro lado do Atlântico, parece mais e mais como se interesses entrincheirados, escondidos atrás de palavras da era soviética feias, como má informação ou desinformação, simplesmente não gostam da ideia de que alguém com outra perspectiva ou ponto de vista possa expressar uma opinião diferente, ou, Deus me livre, votar de uma forma diferente, ou ainda pior, vencer uma eleição. Essa é uma conferência de segurança, e eu estou certo que todos vocês vieram aqui para falar sobre como exatamente vocês pretendem aumentar os gastos de defesa nos próximos anos, em alinhamento com alguma nova meta, e isso é ótimo. Porque como o presidente Trump deixou abundantemente claro, ele acredita que nossos amigos europeus precisam ter um papel maior no futuro desse continente. Não pensamos que apenas se trata de dividir fardos, mas pensamos que é importante que numa aliança compartilhada, a União Europeia dê um passo adiante conforme os Estados Unidos focam em regiões do mundo que estão em grave perigo. Mas deixa eu perguntá-los, como vocês poderiam pensar sobre questões orçamentárias se ainda não sabemos o que é que estamos defendendo em primeiro lugar? Eu ouvi muito já nas minhas conversas e tive muitas ótimas conversas com muitas pessoas que estão aqui nessa sala. Eu ouvi muito sobre do que precisamos nos defender, e claro, isso é importante. Mas o que me pareceu um pouco menos claro, e por certo, acho que para muitos dos cidadãos da Europa também é menos claro, é pelo que estamos nos defendendo? Qual é a visão positiva que anima um compacto de segurança compartilhado que acreditamos ser tão importante? E eu acredito profundamente que não há segurança se você tem medo das vozes, das opiniões e da consciência que guia o seu próprio povo. Muito bem, ouvimos então J.D. Vance. J.D. traz algo muito interessante à tona. E é uma perspectiva que merece discussão de uma perspectiva histórica. Aquilo a que J.D. Vance se refere é algo já referido anteriormente por Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele falava de uma civilização cristã e da longa continuidade de nossas instituições, de que os aliados venceriam Hitler naquela guerra não necessariamente pela forma como combatiam ou por quem eram as forças beligerantes, mas em outro sentido, sim, por quem eram, no sentido daquilo que habitava o cerne daquelas civilizações. É uma visão também destacada pelo presidente americano John F. Kennedy, em Berlim, em 1963. Naquela ocasião ele falou, Ich bin ein Berliner, eu sou um cidadão de Berlim. Ele discursava no ápice das tensões da Guerra Fria e fazia uma metáfora dizendo que ele era um cidadão de Berlim, assim como eram todos aqueles que habitavam o mundo cidadãos de Berlim. A cidade estava dividida entre o bloco comunista autoritário
e aquele que pretendia ser um mundo livre. E todos os cidadãos não estavam livres daquele conflito, conforme havia ainda dúvidas para que lado o mundo penderia ou se haveria um mundo, conforme a ameaça de guerra nuclear pairava sobre a humanidade. A discussão era uma de que foi possível que os Estados Unidos e seus aliados na Europa vencessem seus adversários porque eles defendiam algo mais relevante do que aquilo que era defendido pelos seus adversários. O discurso de J.D. Vance resgata esse argumento, e o argumento foi colocado de forma contundente e segue sendo debatido pelo mundo. J.D. citou, por exemplo, casos nos quais pessoas foram presas em frente a clínicas de aborto no Reino Unido por rezar em silêncio, casos na Escócia, onde pessoas enfrentaram restrições para a sua fé mesmo dentro de suas casas. Ele citou ainda casos quanto à liberdade de expressão na Suécia e na Alemanha, onde pessoas foram judicialmente reprimidas por discurso online. E o cerne do argumento era de que, se aquilo que está se defendendo não é uma civilização com valores fundamentalmente diferentes daqueles que os adversários defendem, então o que se está defendendo? E destaca ainda uma perspectiva lógica quanto ao assunto. Uma de que vários governos da Europa têm tido dificuldade em formar governos estáveis, maiorias estáveis no parlamento, e têm tido dificuldade em fazer medidas duradouras. O motivo, de acordo com J.D. Vance, sem ouvir a voz do público, que está contra muitas das medidas empreendidas pelo governo, não há governos estáveis e não há decisões estáveis no longo prazo. E sem decisões estáveis, sem a capacidade de tomar medidas ousadas quanto ao orçamento, não há segurança, retornando ao tópico da conferência. Esse é o cerne do argumento dele, em um discurso que não foi longo, mas que em cerca de 20 minutos traz uma longa reflexão. Isso é uma das perspectivas sobre o assunto e é o que disse o vice-presidente americano. Entretanto, há uma outra perspectiva. E uma dúvida que paira sobre líderes na Europa quanto a como deve seguir a sua defesa e quanto a como lidar com as ameaças que enfrentam, afinal de contas. A Ucrânia, para os líderes europeus, é uma questão muito próxima de suas fronteiras. Muitos deles integram a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, ou melhor dizendo, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que pontua no seu artigo 5º que um ataque a um país equivale a um ataque a todos. Ou seja, estão sob risco de que, passando das fronteiras da Ucrânia, aconteça algo com, por exemplo, a Polônia, a Romênia ou outros países próximos, o que essencialmente mergulharia todo o continente e, quiçá, todo o mundo em uma guerra. Não contar com os Estados Unidos e com seu apoio nesse contexto é uma das preocupações dos líderes europeus, que, enquanto reconhecem haver um debate quanto ao que J.D. disse, temem pelo que isso significa na prática, um corte de financiamento ou negociações que possam, na Ucrânia, permitir mais agressão russa a outros países no futuro. A gente passa então para entender também essa perspectiva. Veremos agora o que algumas das principais manchetes da Europa disseram nos dias que se seguiram ao discurso de Vance. Ele então falou na sexta-feira à noite, a gente vê a repercussão agora que houve no final de semana. Temos então, vamos lá. Isso é do Le Monde, jornal francês, que fala que em Munique, J.D. Vance declara uma guerra ideológica à Europa. A gente tem ainda o que vem do Times, da Inglaterra, com o questionamento nessa matéria, se o discurso de J.D. Vance em Munique sinaliza uma nova ordem na Europa. Ou ainda aqui, esse é um discurso que vem do jornal do sul da Alemanha, Süddeutsche Zeitung. O discurso segue falando a respeito de J.D. Vance e até o coloca talvez como um incendiário, um arsonist. A palavra em inglês significa basicamente alguém que dolosamente incendia algo, taca fogo em determinado local. Isso é parte da repercussão que segue por ali. A repercussão em muitas mídias dos Estados Unidos também foi dividida. De forma interessante, para entender o clima no exterior, a gente tem aqui uma matéria editorial do Editorial Board, então a opinião que vem do Wall Street Journal, segundo jornal por volume de assinantes nos Estados Unidos, atrás apenas do New York Times. E fala no seu título: o choque de Trump chega na Europa. Os aliados recebem anúncios que é bracing, anúncios para se segurar, que serem sempre de ajuda, um alerta dos Estados Unidos. O Wall Street Journal pontua aqui de forma interessante, e eu tenho um trecho do que foi dito na matéria. Eles deveriam tomar a incitação, o aviso do Sr. Kellogg de que o caminho para a Europa para desempenhar um papel é com propostas concretas, ideias e um aumento no gasto de defesa. O Sr. Kellogg, partindo desse trecho do Wall Street Journal, é o enviado de Trump para a situação entre a Ucrânia e a Rússia.
Basicamente, o Wall Street Journal fala que, enquanto esse aviso abala as relações entre Estados Unidos e a Europa, ele também traz um alerta de que, bom, a Europa pode ter delegado demais de sua defesa e pode ter delegado demais de aspectos da forma como conduz seus assuntos aos Estados Unidos como um fiador. E de que isso, na era Trump, pode exigir uma mudança. Mas, de fato, entendendo a nuance da perspectiva do lado europeu, Pete Hegseth falou recentemente que uma entrada para a OTAN era improvável para a Ucrânia e que reganhar território como era antes de 2014, não era realista. E esses avisos vieram sem a consulta de aliados, o que também ajuda a gente a entender essa perspectiva europeia. A gente tem ainda uma questão que vem, uma publicação do ex-ministro das Relações Exteriores da Letônia, que fala o seguinte: mais uma vez, estou saindo. Temos aqui ao lado? Temos, então, uma publicação, então, que vem desse ministro das Relações Exteriores de um dos países bálticos, que diz que, mais uma vez, estou saindo da Conferência de Segurança de Munique com mau ânimo. Entre todo o barulho, os Estados Unidos sinalizaram seus planos para a Europa, então as coisas estão ficando mais claras, mas as coisas claramente não são boas. Ele, então, segue com uma série de discussões a respeito de como o momento é muito ruim no qual isso ocorre, de que é necessário pensar seriamente sobre como seguir adiante e de que há uma forte possibilidade, diz ele, de que o encontro entre Putin e Trump resulte num acordo. Aspas para ele: Putin está na posição de pedir por tudo. Ele pode exigir uma eleição, territórios ocupados e neutralidade ucraniana. Todas ideias que foram já sugeridas. Se Trump concordar, e ele pode concordar, Putin irá declarar uma vitória completa. Isso é o que ele queria e ele terá conquistado. Não nos esqueçamos de que a ameaça de mais sanções foi mencionada somente se Putin não concordasse em negociar, mas Putin irá negociar. O presidente Trump irá jogar esse negócio, que é uma galinha morta, na porta da Europa e dizer: aceite ou cancele. E aí a Europa vai ter que decidir se vai ou não se erguer pela Ucrânia ou rejeitando o acordo. Isso é parte do que ele fala, então, o prognóstico que, enquanto, por um lado, a gente discutiu o argumento histórico a favor de J.D. Vance e o que abarca o seu discurso, a gente discute também a nuance contrária a ele, de que a Europa pode se ver, em certos aspectos, abandonada em questão de segurança. Mas, ilustradas diferentes perspectivas quanto a esse acordo e quanto ao que dizem diferentes vozes quanto ao discurso de J.D. Vance, o que isso agora significa na prática conforme os acordos seguem adiante quanto à Ucrânia? Bom, a gente tenta entender isso melhor a partir de amanhã, quando de fato haverá as negociações do Oriente Médio e a gente deve ter mais informações sobre o que hoje é discutido na tal reunião emergencial dos líderes europeus. Mas vale a pena a gente passar por algumas das questões às quais a gente deve prestar atenção nas horas que se seguem. E no que a gente pode esperar vindo amanhã, tanto da Arábia Saudita quanto de Paris, onde os líderes europeus também se reúnem em paralelo. Na Europa parece haver um descompasso. O premier britânico Keir Starmer disse que é possível que haja tropas britânicas em uma missão de paz na Ucrânia, mas parece ser uma resposta ainda que não recebe total apoio das suas contrapartes na Europa e vem atabalhoada com pressa após a Conferência de Segurança de Munique, enquanto na conferência que vem adiante a gente vê se os líderes europeus adotam isso ou não. Há também o destaque dos desafios de que isso vem logo antes, menos de uma semana antes, da eleição na Alemanha, uma eleição federal que pode definir o próximo chanceler e o próximo governo. E enquanto os direitistas têm ganhado muita força na Alemanha, não é claro o que isso significa em termos das suas relações com os seus principais parceiros e os seus vizinhos, na França e na Polônia. O timing parece não ser o melhor para decisões de grande porte. Do lado americano, a gente aguarda para ver o que acontece amanhã, mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse o seguinte: a Ucrânia considera qualquer negociação quanto à Ucrânia, sem a Ucrânia, como uma que não terá resultado e não podemos reconhecer quaisquer acordos que sejam tomados sem nós. Para tentar entender melhor, a gente resgatou o que Steve Witkoff, que foi o negociador especial de Trump e ainda é para o Oriente Médio, disse, ele que também deve estar presente junto do secretário de Estado Marco Rubio e do conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz na Arábia Saudita. Temos então o que disse Steve Witkoff, esse é um trecho de uma entrevista com a Fox News ontem, logo antes dele partir então para a Arábia Saudita. Ele já antecipou um pouco, vamos lá. Falamos com o presidente Zelensky no telefone na semana passada
Eu estou certo de que, sabe, muita gente no nosso gabinete, incluindo o secretário do Tesouro Bessent, o vice-presidente Mike Waltz, o John Ratcliffe, nosso secretário de Estado Marco Rubio, tem se encontrado com muita gente da Ucrânia na Conferência de Segurança de Munique. Então eu não acho que isso seja sobre excluir ninguém. Na verdade, é sobre incluir todo mundo. Foi o que ele disse então. Falou muito brevemente, ele disse que não queria revelar muito para a entrevistadora, que era Maria Bartiromo da Fox, antes do encontro na Arábia Saudita. Entretanto, vale a pena a gente destacar que ele disse que, apesar de não discutir detalhes sobre terras ou como lidar com o eventual risco de uma nova invasão russa sobre outro país da Europa no futuro, ele falou que o foco, no momento, era construir confiança entre os lados, enquanto a gente tem do lado americano da delegação, então, Marco Rubio, Steve Witkoff e Mike Waltz. Recapitulando, Marco Rubio é o secretário de Estado, equivalente ao ministro das Relações Exteriores. Mike Waltz é o conselheiro de Segurança Nacional, lidera então o Conselho de Segurança Nacional, que é um órgão muito importante e que realiza várias das funções do executivo nos Estados Unidos. E a gente tem ainda Steve Witkoff. Keith Kellogg era o negociador e o enviado especial, por assim dizer, para a Ucrânia e Rússia e para lidar com essa questão da guerra. Steve Witkoff é visto pela administração como um negociador muito capaz e foi uma das pessoas-chave por trás do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Ele foi então o despachado, não se sabe por que Keith Kellogg não foi, possivelmente ele estará na Ucrânia lidando com outros aspectos do acordo. Steve Witkoff, visto pela administração então como um negociador capaz, o enviado especial para Israel, é quem irá para o encontro na Arábia Saudita. Chefiando a delegação russa estará o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov. Para quem vai lembrar, é o mesmo que esteve no Brasil durante a cúpula do G20, quando Putin não veio ao país devido ao mandato de prisão do Tribunal Penal Internacional. Amanhã, então, esteja conosco, nós daremos segmento a essa história e falaremos sobre como a Conferência de Segurança de Munique e o delicado debate entre o papel dos Estados Unidos na segurança e um resgate dos valores que tradicionalmente uniram a aliança Washington-Bruxelas ou a aliança Europa-Estados Unidos. Bom, discutiremos como tudo isso pode impactar as eleições na Alemanha e qual é a situação das pesquisas e o que esperar seguindo adiante na principal potência da Europa. Discutiremos amanhã também quais são os riscos e os interesses de cada uma das partes, Europa, Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, quanto às discussões de paz na Arábia Saudita, já repercutindo o que será dito. O fuso horário vai nos permitir saber aí já de manhã o que deve estar sendo discutido na Arábia Saudita e a gente vai trazer para vocês análise e perspectiva a respeito do assunto. Esteja conosco amanhã, então, discutiremos a fundo a questão de o que foi discutido na Europa quanto à Rússia e Ucrânia, quais os interesses de cada lado e o que esperar, então, do outcome, dos resultados dessa reunião.